Quem aí sonha em ver Gumball no cinema? Depois de 5 anos de silêncio, produção travada, estúdios mudando de mão e todo mundo jurando que o filme de Gumball tinha ido jogar no Vasco, nas últimas semanas tivemos sinais claros de que ele ainda existe. E não, isso aqui não é só teoria de fã. Então já vai deixando seu like, porque hoje eu vou te mostrar o que realmente aconteceu nos bastidores, o que vazou de verdade sobre a história do filme, quando a gente vai poder assistir e por que tudo isso tá diretamente ligado ao retorno do Rob, ao Void, ao mundo real e ao futuro inteiro de Gumball. Pra contar tudo isso, a gente precisa voltar no tempo. Há mais de 10 anos, em outubro de 2015, o incrível mundo de Gumball estava no auge da sua audiência e liderava o Cartoon Network como uma das 3 maiores séries do canal. Foi nesse período que a galera no poder percebeu que isso era sinônimo de dinheiro, e foi aí que começaram as primeiras conversas entre o criador da série, o Ben Buckley, o Cartoon Network e a Warner sobre a possibilidade de transformar Gumball em um filme. Mas apesar de parecer promissor, foi menos de um ano depois, em 2016, que o Ben anunciou que estava deixando a série após a 6ª temporada e que ela também seria a última. E o final disso tudo a gente já sabe. O último episódio da série, a Inquisição, terminou com um gancho enorme envolvendo o Rob sendo sugado pelo Void, além de deixar várias histórias em aberto, como as visões da Bárbara que nunca se concretizaram. A questão é que na época isso não era exatamente um problema. Isso porque o próprio Ben chegou logo depois da exibição do episódio no Twitter para dizer que já tinha um roteiro para o filme pronto e que todas aquelas pontas soltas haviam sido deixadas de propósito para serem amarradas nessa produção maior, já que a história que ele queria contar simplesmente não caberia nem no orçamento e nem no tempo de um episódio normal da série de TV. A questão é que o último episódio foi exibido em 2019 e no final daquele ano a pandemia paralisou o mundo. A pré-produção do filme, que já era lenta, simplesmente tinha congelado. Foi nesse mesmo período que o Cartoon Network aproveitou para encomendar 2 minisséries derivadas, As Crônicas de Gumball e o Anuário de Darwin, escritas não pelo criador original, mas por um dos editores da série, o que até hoje gera discussão se esses especiais são ou não canônicos dentro da cronologia da série. Os anos foram passando e, em meio a uma série de confusões internas na Warner Discovery, em 17 de fevereiro de 2021, eles anunciaram a criação de uma nova divisão de conteúdo voltado para a família. E confirmaram também que um dos projetos seria justamente a retomada do filme de Gumball, que teria a produção 100% feita na Europa. Naquele momento, o filme ainda não tinha título oficial e o roteiro estava parado. Meses depois, em 21 de setembro de 2021, veio a confirmação oficial. Não só o filme, mas também uma série ambientada no universo de Gumball havia entrado em produção para lançamento exclusivo na HBO Max. Essa série, óbvio, acabou se tornando o que hoje a gente conhece como o mundo maravilhosamente estranho de Gumball, com o retorno do Ben Buckley e a entrada de 2 novos roteiristas e produtores executivos. Mas visto que a gente já tem assistido a série, a pergunta mais óbvia aqui é: se a série lançou, por que o filme ainda não? É aqui que tudo começa a ficar complicado. Entre janeiro e julho de 2022, o filme estava oficialmente em produção. Artistas de storyboard, editores e até a Hanna-Barbera Studio já estavam envolvidos, junto com grandes estúdios de efeitos visuais que trabalharam em projetos como Invincible, The Witcher, John Wick e até The Walking Dead. Nesse mesmo período, o Nicolas Cantu, que era dublador do Gumball em inglês, vivia comentando em entrevistas que estava em contato com a produção do filme e muito animado para voltar ao papel por causa de algumas surpresas. E guardem bem esse termo. A gente avança mais um pouco e em agosto de 2022 a Warner passou por uma reestruturação financeira pesada após a fusão com outra empresa. E quando isso aconteceu, 6 grandes projetos foram colocados em pausa indefinida. Entre eles, 2 produções do Batman, 2 dos Looney Tunes, uma baseada na série Family Matters e, é claro, o filme de Gumball. Ah, então isso quer dizer que ele foi cancelado, né? Não exatamente. Como a produção já estava tecnicamente em andamento, a Warner abriu a possibilidade de que outros estúdios ou plataformas assumissem a distribuição do filme, o que permitiria que ele fosse lançado, por exemplo, na Netflix, no Prime Video ou no Disney Plus e na Hulu. E foi aí que aquela outra bizarrice começou. A Hulu e o Disney Plus demonstraram interesse na franquia e isso explicou porque o mundo maravilhosamente estranho de Gumball acabou se tornando uma série da Hulu nos Estados Unidos, mesmo com o Cartoon mantendo os direitos do nome. Só que nessa mesma época, entre agosto de 2022 e agosto de 2023, a produção dos 20 primeiros episódios da nova série estava a todo vapor, baseada em roteiros escritos ainda em 2021. Ou seja, a série foi planejada desde o início
início com a consciência de que o filme ainda existiria e que tudo fazia parte da mesma linha narrativa. Inclusive, aqueles estúdios de efeitos visuais que estavam no filme migraram para trabalhar com a série, o que ajuda a explicar a qualidade cinematográfica de alguns episódios. Mas o filme, ele continuava parado. Até que em janeiro de 2024, algo bem curioso aconteceu. O filme de Gumball ganhou uma página oficial no EIDR, um sistema global usado pela indústria para registrar filmes, séries e episódios antes mesmo do anúncio público. E isso é importante porque significa uma coisa: o filme ainda existia oficialmente nos bastidores. E mais do que isso, essa página vazou informações bem interessantes. O filme teria cerca de 1h30, roteiro e direção 100% do Ben Bucklé e o retorno confirmado de personagens como Nicole, Ricardo, Senhor Pequeno e o Cachorro Quente. Pois é. Além disso, vazaram também a trama da versão original do filme. A história giraria em torno de um fã extremamente obcecado por Gumball que encontra um episódio perdido da série. Esse episódio seria capaz de mexer no espaço-tempo e conectar o nosso mundo ao mundo de Elmore. Esse fã acabaria entrando em contato com a família Watterson, perceberia que algo estranho estava corrompendo Elmore e tentaria ajudá-los a salvar o desenho. Só que tentando consertar tudo, ele e o Gumball acabariam criando uma ameaça ainda maior. Uma entidade que só existiria justamente por causa da mistura entre o nosso mundo e o mundo do desenho. Isso colocaria as duas realidades em risco e o filme fecharia a história da série original, abrindo espaço para o universo continuar existindo em uma nova série. Foi nessa época que alguns fãs começaram a especular que aquela surpresa mencionada pelo Nicolas Cantu, o dublador do Gumball, poderia ser justamente ele interpretando esse fã obcecado. Mas isso nunca foi confirmado. E honestamente, provavelmente também nunca vai ser. Porque em outubro de 2024, o Ben voltou ao festival de Annecy e revelou que o filme não estava cancelado, mas que estava passando por reajustes e revisões por causa da nova série. E em 2025 ele foi além. Disse que essa nova versão do filme iria explorar a origem de Elmore, o que ela é de verdade e se existe alguma forma de salvá-la quando tudo parece impossível. Ele também confirmou que o Rob e sua família vão ter um papel central na trama, assim como o cara da van misteriosa. Ok, mas então eu tô dizendo isso tudo porque o filme foi cancelado, né? Também não. Mas ele também não tá ativo. O que falta agora é um novo sinal verde para retomar a produção. E segundo o próprio Ben, isso depende basicamente de uma coisa: do interesse do público medido em audiência, engajamento e simplesmente gente ligando pra série agora que a segunda temporada sair no resto do mundo. E se a gente fizer isso, as chances da gente ver o filme entre 2027 ou 2028 são muito altas. Então a gente já sabe o nosso trabalho, né? Quanto à cronologia, no fim das contas a verdade é que a nova série não substitui o filme, mas ela com certeza foi reajustada por conta dele. O filme sempre foi pensado como uma ponte entre o incrível mundo de Gumball e o mundo maravilhosamente estranho de Gumball. E quando ele travou no meio do caminho, a série teve que assumir parte desse papel. É por isso que o retorno do Robin, a reescrita, resolve parcialmente aquele gancho antigo, mas sem fechar todas as portas. Porque é óbvio que elas ainda vão ser muito importantes no filme. E se você quiser entender melhor os detalhes escondidos da reescrita e o porquê eles só podem ser resolvidos no filme, eu já fiz um vídeo explicando os segredos daquele episódio aqui no canal. Dá uma olhada lá depois. Aqui é o Soluço e valeu, players.